Boa noite aos amados ouvintes e a paz do Senhor para todos os irmãos. Quero deixar nesta noite nada mais, nada menos do que o livro de Isaías, capítulo 41 e verso 10 para a meditação dos meus irmãos e para aqueles que também não são cristãos, mas que acreditam que existe um Deus. Isaías 41, verso 10, que tem como epígrafe, para quem não sabe, epígrafe é o título da leitura, que diz assim: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Se pararmos para prestar atenção, depois de Jeová é o único Deus, Jeová está se referindo a Deus, que é Jesus Cristo, é a Trindade, né? Tem um ponto final. O que isso quer dizer? Que o ponto final, na língua portuguesa, quando se coloca um ponto final em uma frase, é porque não se tem mais nada a falar. É fim. Acabou. Ou seja, Jeová é o único Deus e ponto final. Israel deve ter confiança unicamente nele, porque é em Jesus Cristo que devemos colocar a nossa confiança. Antigamente, aqui que a gente está falando, nessa Isaías 41, é o próprio Isaías. Mas antigamente ele estava falando para Israel. E hoje, Deus, ou seja, a palavra traz essa lição para nós, servos de Deus, do Deus Altíssimo. Vamos ler sem mais demora, né? Delongas. Vamos ler o verso 10, que diz assim, Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é a única resposta e solução para o meu, o seu, ou seja, os nossos problemas. Por quê? Vou explicar. Porque Deus pode tudo, e tudo é permissão dele. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo abaixo dos céus. Então, se a própria palavra está dizendo que há tempo para todas as coisas abaixo dos céus, é porque todas as coisas têm o seu tempo determinado. Tudo é permissão de Deus. Claro que a maioria das coisas que acontecem são consequências. E quais são essas consequências? Consequências de alguma decisão que a gente tomou atrás, como por exemplo, não quero falar de política, nem quero falar de governo, nem de prefeito, nem de presidente. Mas eu quero falar da realidade, que é decisão. Tomamos uma decisão de votar em alguém e sofremos as consequências com essa decisão. E aí é onde eu quero chegar. Que toda ação tem uma reação. Então, o que podemos tirar como lição do verso 10? Indo ao conceito do verso 10 de tudo, é que devemos confiar somente em Deus. É difícil, mas em meio à pandemia, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, é Deus
que nos protege e nos livra de todo o mal. Eu acredito que muitos perceberam que o que tem prejudicado, afetado mais durante essa pandemia, é difícil ficar de quarentena, né, em casa, foi a família. E para chegar à família, tem que mexer com algo na família que atinja todo o resto. E eu vou deixar, para não ficar só em um versículo, só em uma palavra, mais um versículo para a meditação de vocês, que é lá em Gênesis 2, do verso 1 ao 26. Que diz assim, Gênesis capítulo 2, do verso 21 ao 26. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, o verso Gênesis 2, do verso 1 ao 26, resumindo todos esses versículos, diz que o primeiro homem foi criado por Deus e que esta criação constitui-se ato imediato de sabedoria e poder. É um privilégio servir a Deus, assim como é um privilégio você ter uma família, também é um privilégio, foi um privilégio Eva ter sido feita da costela de Adão, porque muitos generalizam, né? E o homem surgiu de onde? Do macaco? Não, porque a palavra de Deus já fala de onde surgiu o homem. E quando fala o homem, quando em Gênesis 2 está falando do homem, ele se refere ao homem, não o homem, só o homem do sexo masculino, mas generalizando o homem e a mulher. Então, para a meditação de toda a família, com as minhas palavras, eu digo: ame a Deus, ame a sua família, dê valor, porque Jesus está voltando e não há mais tempo a perder. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. E que Deus venha nos abençoar grandemente.